Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma super live especial aqui no Instagram do Nefi. Hoje nós vamos estar conversando com Débora Zagri, ela que é uma missionária brasileira que está no Níger, país do continente africano, há muitos anos. E hoje nós vamos falar sobre missões transnacionais. Então, se você tem um chamado missionário, ou se você quer saber mais sobre missões fora do Brasil, fique ligadinho aqui na live. Daqui a pouco nós vamos estar conversando com a Débora, que já está na área aqui. E antes de nós chamarmos a Débora, vou chamar aqui a Camila, que será minha companheira de bate-papo aqui na nossa live de hoje. Camila Fernandes, ela que é coordenadora da linha temática Estudos Bíblicos aqui do Nefi. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, nos acompanhe aqui no Nefi, aqui no Instagram, @Nefi Estudos, e também no nosso canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Vai ser um prazer ter você conosco, participando das nossas reuniões, dos nossos encontros, enfim. Deixa eu chamar aqui, deixa eu convidar aqui, né? Daqui a pouquinho nós já... Isso! Ai, foi! Boa noite! Boa noite, gente! Tudo bem por aí? Estamos aí, né, cunhado? Feliz, firme, com fé em Jesus. Graças a Deus! Graças a Deus. Eu não sei como está aí na cidade de vocês, mas, gente, está muito frio aqui no Rio. Meu Deus do céu! Minha mão tá gelada. Tá frio. Se aí no Rio tá frio, imagina pro lado de cá, Minas. Pois é, não, em Minas deve estar mais frio ainda. Tá gelado, tá muito gelado. Aqui a gente tá, eu até peço desculpa, gente, pela iluminação, porque hoje eu não estou em casa, eu estou na casa dos meus avós paternos, né? Então, a iluminação aqui não é muito boa. E estou um pouquinho gripada, então se eu de vez em quando tossir aí, vocês me perdoem, porque com o frio já vem as crises, né? As rinites da vida, infelizmente, faz parte. Não faço ideia, eu também estou sofrendo um pouco com frio aqui, mas a gente vai se enrolando no cobertor, vai pingando Nelson no nariz para não entupir, e por aí vai. Pessoal, compartilhe essa live com os seus amigos, tá bom? Divulguem essa live para que mais pessoas possam assistir. Vai ser um bate-papo com a Débora, vai ser algo bem rápido, até pela diferença de fuso horário, né, aqui do Brasil para o Níger. Lá deve ser por volta de meia-noite, 1h da manhã aproximadamente. São 4, 5 horas de diferença de fuso horário. E eu já vou convidar a Débora aqui. Muita satisfação em poder conversar com ela. Deixa eu chamar a Débora aqui. Já convidei. Se vocês quiserem acompanhar mais sobre o trabalho da Débora, o Instagram é @famíliazagri, tá? Então acompanhem o trabalho da Débora lá no Níger, juntamente com o Paul, toda a sua família. Débora, boa noite, seja bem-vinda ao Nefi. Boa noite. Aqui eu não posso falar muito alto agora, porque as crianças estão dormindo. Débora, bem-vinda. Débora, que prazer ter você conosco. Eu não sei quantas horas de diferença é aí, acho que são 4 ou 5 horas de diferença aí no Níger. 4 horas, então meia-noite aproximadamente aí, né? Isso. Uau, muito legal. É um pouquinho adiantado, mas vai lá. Pessoal, Débora Zagri, ela que é missionária brasileira no Níger, país do continente africano, casada com Paul, tem 2 filhos, Joel e a Joy, e nós vamos estar conversando com ela hoje sobre missões transnacionais. Como é
o trabalho missionário fora do país, né? E é um prazer estar conhecendo e conversando com a Débora hoje. Camila já conhece, minha esposa, a Pamela, também já conhece a Débora, mas para mim é a primeira vez que eu estou conversando com a Débora. E eu já gostaria de começar esse bate-papo, Débora. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco conosco sobre a sua história como missionária, desde a percepção do seu chamado até o seu estabelecimento no campo missionário. Ok. Primeiro, obrigada pela oportunidade de poder compartilhar. E uma outra coisa, se chegar uma hora aí que vocês não estiverem me escutando, por favor, falem, porque às vezes aqui é muito, cai muito, a conexão aqui é muito devagar. Então, só para não ficar um vazio, ok? Perfeito. Então tá. Então, eu nunca pensei em ser missionária na vida. Eu vim de uma família muito simples. Não posso falar pobre, porque pobreza tem mais a ver com espírito que com dinheiro, né? Então, assim, eu nunca pensei em sair do Brasil, eu nunca pensei em ter uma vida diferente do que eu costumava ver os meus pais, a minha família vivendo. Eu sou a filha mais ou menos do meio, então eu tinha muitos exemplos acima de mim. Acho que a Débora caiu. Bom. A minha mãe, recentemente, minha mãe me disse. Tá. Alguém me falou que eu seria missionária, mas era. Débora, eu vou pedir para você voltar um pouco no que você estava falando, porque deu uma travada para nós aqui. Aí, repetir um pouco para nós, por favor. Você estava falando que você vem de uma família humilde, você até então não pensava em ser missionária. Aí, a partir desse ponto, começou a dar uma travada aqui. Eu acho que ainda tá travando, né, Lincoln? Acho que tá travando ainda. A gente vai tentar... Tenta chamar de novo, gente. É porque a internet no Níger ela é bem instável. A gente vai tentar chamar de novo pra gente ver se a gente consegue estabelecer a conexão. Isso, deixa eu chamar ela de novo aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda, pessoal. Já é um dos desafios missionários a internet. Aí, tá vendo? Ó? Aí você que tem o chamado missionário, quer fazer missões transnacionais, ó, fiquem ligados aí nos desafios. Já convidei ela de novo aqui. Isso, vamos ver. Tô tentando restabelecer aqui, pessoal. Conexão com... Não, já mandou o convite já. Agora é aguardar. Ela que já não está no WhatsApp, Lincoln, para ela entrar novamente na live, para você chamar. Porque para ela também é novidade, viu, gente? Eu acho que ela nunca participou de uma live assim, então tudo para ela é novidade, tá? A gente tem que ter... Perfeito. Não, eu até convidei aqui, mas acho que teve uma queda mesmo assim em geral. Aí eu tô esperando ela voltar. Enquanto ela não volta, pessoal,
Todas as reuniões do NEFI estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Então, se você quer acompanhar a dinâmica das nossas reuniões, entre no nosso YouTube e você assistirá todos os nossos encontros realizados até aqui. Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, para ficar por dentro tanto da nossa agenda de reuniões, como também para interagir com outros participantes do NEFI, é só você deixar o seu número de WhatsApp com DDD no direct aqui do Instagram do NEFI. Beleza, galera? Deixa eu... Ela vai entrar na live com outro perfil. Com outro perfil. Perfeito. Você Beleza, vê aí, eu vou... você já pode chamar ela no outro perfil. Acho que ela vai tentar trocar o perfil para ver se dá certo. Pedir para ela seguir e entrar. Beleza. Beleza. Tô só aguardando ela entrar aqui. Você sabe esse nome do novo perfil dela ou não? Zagres. Isso. Ah, Lesagres. Perfeito. Ela entrou? Já entrou aqui. Lesagres. Pronto. Estou convidando a Débora novamente, pessoal. Pronto, agora foi. Eu espero que seja melhor agora. Não, tranquilo. Meu telefone travou completamente aqui. Então, eu nunca, Tranquilo, tranquilo. eu nunca pensei em ser missionária na vida. E minha mãe, recentemente, ela me falou que aos 12 anos alguém foi usado por Deus para me falar que eu seria missionária. Mas foi, tipo, não foi uma coisa que eu levei muito a sério. Eu sempre trabalhei, eu sempre estava envolvida em todos os trabalhos da igreja e cresci assim. Então, um dia a gente recebeu na igreja um grupo de missionários da Missão Horizontes, que eram os radicais. Era um projeto que, para levar mais jovens para missões, eles funcionavam como um projeto de fundo comum. Então, quer dizer, eu não tinha dinheiro meu. Exemplo, se eu ganhasse uma oferta, eu entregava essa oferta para o projeto. Então, se eu precisasse de uma escova de dente, um creme de cabelo, então, eram eles que me davam. Assim, fazia com que mais pessoas pudessem chegar ao campo missionário. Por quê? Hoje, muito mais, levantar sustento não é uma coisa assim. Porque depois da pandemia, muitos missionários saíram, voltaram para o Brasil, voltaram para casa, justamente porque a igreja não podia mais sustentar. Uau. Então, nessa época foi essa ideia que tiveram de fazer esse projeto. Então, recebemos esse pessoal na igreja e foi a primeira vez que eu escutei falar sobre a Janela 1040, sobre os povos não alcançados. E isso me tocou muito. E aí eu comecei a me envolver, a orar e ofertar na vida de uma missionária. Com isso, eu tinha contato direto com a missão, e a missão começou a me enviar agora informações mais específicas. E quando me enviaram a informação do Radical 2, que começaria. Nisso, eu me interessei, assim, eu senti lá no fundinho, é o momento, é o tempo. Deus estava me chamando para algo maior. Eu estava ali fazendo discipulado na igreja, tudo, e Deus estava me chamando para algo maior. Mas, tipo assim, aquele receio, né? Será que é mesmo Deus? Será que não é uma coisa da minha cabeça? E aí eu fui conversar com o meu pai. Meu pai falou, olha, minha filha, veja bem, porque esse negócio de ir para missões e voltar por causa de falta de sustento é muita vergonha. Então, pensa bem nisso, veja se foi Deus mesmo que te falou. E nisso ficou aquele negócio, mas lá no fundo, aquela certeza, é o Senhor.
fui conversar com a minha igreja, IDP, e fui fui encorajada para ir mesmo, mas eu falei, eles tinham me dado um monte de requisito, um monte de coisa que eu tinha que levar. E eu falei, Deus, se é realmente da tua vontade, aqui tá a lista. Eu preciso de tudo isso, mas eu não tenho dinheiro. E foi o primeiro milagre que eu vi acontecendo, que o dia que eu saí para ir para a formação, gente, eu não vim para o campo diretamente. Eu fiz 3 anos de formação. Então, quando eu saí para ir para a formação, eu tinha toda a lista de coisas que eles me pediram para levar. Foi o primeiro milagre que eu recebi, que eu vi. E ali eu ia passar 1 ano no Brasil, 1 ano em um país de fala hispana e depois vir para o campo missionário. Então, passamos 1 ano no Brasil, estudando teologia, estudando várias, missiologia, enfim. E aquele negócio, né? Estudava de manhã, cozinha à tarde, ou limpeza, ou a base era muito grande. Era trabalho prático também, de serviço prático, né? E aí, depois disso, a gente foi para a Argentina, um grupo de 5 pessoas, trabalhamos ali com uma igreja, com um missionário que era responsável pela igreja, e pessoas maravilhosas. Deus é sempre assim, né? Quando ele fala, deixe seu pai e sua mãe, ele sempre nos dá família, onde a gente for. Ele sempre nos dá família. E aí, fomos para lá, ficamos 1 ano lá e voltamos para o Brasil. Agora é hora de ir para o campo missionário. Cadê os recursos? Vamos lá, vamos orar. Ficamos 9 meses orando, com a bolsa pronta para sair qualquer minuto. E nada. Não tinha dinheiro. Mas o que para a gente era uma dificuldade, para Deus era uma oportunidade que Ele estava nos dando. 9 meses passaram e lá os nossos líderes foram convidados, né, para nos colocar em um caminhão que estava saindo de Gales para fazer uma turnê de oração na África. O que para nós é dificuldade, para Deus é oportunidade. E aí, a gente saiu do país de Gales, passamos pela França, tudo não foi como passeio, não, foi oração. Passamos pela França, pela Itália, Mônaco, Vaticano, tudo em oração. E entramos pela Tunísia, Líbia, atravessamos a Líbia e chegamos no Níger. E o caminhão continuou subindo de novo, a Mauritânia e outro, para continuar, voltar para a Inglaterra. E aí, cheguei no Níger. Aí, do meu chamado até a minha chegada no campo. As coisas comigo funcionam um pouco diferente. Deus, ele é como se eu durmo e eu acordo lá onde o Senhor quer que eu vá. Não é místico, não é coisa assim, porque às vezes o pessoal pensa que missionário é o santo dos santos. E a gente sabe que nós precisamos depender do Senhor todos os momentos. Então, vai um pouco da história até a chegada no Níger. Uau, que testemunho tremendo. Que testemunho incrível, Ô, incrível. Lincoln, Antes de passar para cá, oi. peraí, só uma coisa. É interessante lembrar que numa conversa que eu tive com a Débora, ela estava me contando que ela não acreditava antes de ser chamada para ser missionária. Em provisão, né, Débora? Estava assim, eu não acreditava quando a pessoa falava assim, porque Deus proveu isso, porque Deus proveu aquilo. E ela era incrédula. E hoje ela vive exatamente das provisões de Deus, né, Débora?
Eu detestava testemunho missionário. Como assim? Como Não, assim? Ah, era sempre assim. Eu estava precisando e Deus proveu. Como assim? do nada. E do nada. E hoje eu vivo isso. Literalmente. Glória a Deus. Nossa, chamado missionário é um chamado de total dependência do Senhor. Dependência total, total, total. Antes de passar para Camila tem também perguntas para fazer para Débora. Pessoal, se você quiser fazer sua pergunta, deixe sua pergunta aqui no balãozinho com interrogação, tá bom? Nós vamos reservar um pouquinho para tentarmos responder pelo menos uma ou duas perguntas que vocês fizerem, tá bom? Então, deixe, se você tiver dúvidas, comentários, deixe aqui no balãozinho com interrogação, que mais para o final da live nós vamos, enfim, nós vamos colocar sua pergunta aqui para Débora, tá bom, galera? Vou passar para Camila fazer mais perguntas para Débora. Então, a minha pergunta, Débora, oi, agora de forma oficial, né? A gente veio conversando só pelo WhatsApp. Saudades, inclusive, de ver vocês e ouvir vocês. A minha pergunta eu acredito também que seja a pergunta de algumas das pessoas que estão nos assistindo e depois, como a live vai ficar salva, vai nos assistir. Porque tem muita gente que está nos cultos hoje, né? Então não teve essa possibilidade de vir. Mas qual é o maior desafio ou os maiores desafios que você encontra hoje no Níger? Qual é o maior desafio? Olha, tem alguns. Mas vou falar de dois. Sim. O calor. O calor aqui foi e é um grande desafio para mim. Porque na época, que são 3 meses, que são os meses mais quentes do ano. Uau. Que é abril, maio e junho. São os 3 meses mais quentes. Então, nos outros meses, eu até esqueço o que é calor. Mas esses 3 meses, normalmente, tem muitos cortes de água, cortes de luz, às vezes 3 dias sem luz, e um calor intenso. Intenso. Nossa, não dá para 3 dias. E 3 dias sem luz, você quer dizer sem energia para nada, exatamente, para nada. Exato. Então, não tem água fria, não dá para ir na casa do vizinho, comprar gelo. Não dá, porque não tem. Uau! Nem para cozinhar. Não, para cozinhar e tem que fazer reserva de água. Por exemplo, essa semana mesmo, olha só, a gente está no mês de julho, mas essa semana a gente passou por um aperto muito grande. Só estava tendo, a água estava chegando 1 da manhã e terminando 7 da manhã. Como a gente tem um reservatório de água pouco, né? Seria o que daria para a gente manejar. Mas as roupas desde segunda-feira estavam sem lavar. Aí eu conversando com minha mãe, olha, você vai ter que trocar o dia pela noite. Pois na sexta-feira a água chegou 1 da manhã, eu fiquei até 7 da manhã lavando roupa. Pessoal, e a gente às vezes reclama com a barriga cheia, né? Por isso que a gente trouxe você aqui, porque é um choque de realidade muito grande. Eu estava conversando com a Débora um pouco pelo WhatsApp, há uns dias atrás, e eu falei, Débora, é importante que você traga um pouco sua realidade para a gente, porque parece que a gente vive como a gente conversou, né? Você falou assim, o Brasil é completamente oposto do Níger, diferente do Níger em todas as questões. E parece que a gente está vivendo num mundo paralelo. Enquanto a gente não encontra alguém que realmente nos diga, nos mostre, a realidade é essa aqui, o evangelho funciona assim, a cultura aqui é dessa forma, parece que a gente não atualiza, sabe? Então, para a gente é um bom choque de realidade, principalmente para os nossos jovens que estão ouvindo você, inclusive para eles entenderem, peraí, o que é missões de verdade? Por exemplo, missões é ficar 3 dias sem água, sem luz, e você ter que levantar como você fez aí de madrugada para lavar roupa. Enfim, isso também faz parte do campo missionário, né? Mas não assusta não, Camila. Não tô assustando, mas a gente, muito pelo contrário, a gente quer que os guerreiros vão, né? O campo missionário tá precisando de gente. É a realidade.
É uma coisa que eu achei, isso eu vou deixar aqui, porque uma coisa, eu estive no Brasil ano passado e eu via muita gente reclamando da questão da saúde, a questão das escolas. Gente, não é brincadeira, não. Por mais, o Joel, ele teve uma experiência numa escolinha aí no Brasil, que se fosse a mesma escola aqui, é o MEI, né? Mas se fosse a mesma escola aqui, seria caríssimo. Caríssimo. Entendi. Escola é 20 mil, 30 mil reais. Não é brincadeira, não. Nossa. E a questão de saúde. Aqui, se você passa mal, se você não tem dinheiro, vai morrer. Uau. Morre. Porque E a gente não reclama tem... aqui a gente reclama aqui do SUS, por exemplo, que é o Sistema Único de Saúde, por exemplo, né? Gente, agradeça por isso, por favor. Pelo menos você tem um médico que vai te ver, pelo menos te orientar. De verdade, agradeça. Mas a segunda coisa, o meu desafio é realmente conciliar, não é família, é conciliar os afazeres da casa com o ministério. Por quê? Por quê? Porque aqui não tem as mesmas facilidades daí. Por exemplo, eu cheguei, tá na hora do almoço, eu cheguei de um trabalho, cheguei de uma evangelização, ou passou do tempo que eu podia ficar com essa pessoa, passou do tempo, então tá, a gente vai comprar uma Marmitex. Não existe isso aqui. Não. Seria restaurante, aí seria restaurante caro. Uau. Ou você fazer a sua própria comida no tempo que você chegou. Aí seria, tipo assim, minha família comer 4 da tarde, e aí vai. E as crianças têm que ir para a escola, aquela coisa toda, isso não funciona muito bem, né? Então, assim, é um desafio grande. Então, tem toda uma programação, aí tem que deixar a comida congelada, e se tiver falta de luz, corre risco de perder, essas coisas assim. Então, é realmente desafiador. Uau. Uma realidade bem diferente da nossa, então, temos aí. Sim. Eu Lincoln. queria. A Débora já começou a falar sobre isso, mas eu queria. Ela estava falando dos desafios, e eu queria que ela compartilhasse conosco também as bênçãos, né? Quais foram as maiores bênçãos que ela vivenciou no Níger, né, até o momento. Isso aí não falta, não. Olha, uma das primeiras bênçãos que eu recebi nesse Níger foi o meu casamento, gente. Eu mudei de... Estado civil. Então, cheguei aqui, eu tinha 28 anos e eu pensava, meu Deus do céu, eu vou ficar 2 anos nesse lugar, depois chegar no Brasil com 30 anos e procurar marido, não vai dar certo esse negócio, não. Mas eu não sabia que Deus tinha reservado para mim. Em 6 meses depois que eu cheguei aqui, eu estava noiva e 1 ano depois eu estava casando. Uau! Esse foi o primeiro, tá? Rápido. Foi. Aliás, ele queria com 3 meses. Eu, não pode. Mas essa é a história para o próximo capítulo. Depois a gente conta uma só de como foi. Mas enfim. Sim, vai ter parte 2 dessa live, viu, pessoal? Vamos marcar aí, em breve teremos parte 2. Outra bênção também é como eu já falei, né? Aquele que deixa pai e mãe. Então, assim, aqui eu recebi uma família. Não só família de marido e filhos, mas realmente pessoas que eu posso contar, pessoas que eu posso confiar, abrir meu coração. Família, realmente. E, olha, gente, se eu fosse parar para contar as provisões financeiras do Senhor, eu ficaria aqui a noite toda, tá? Mas uma que eu quero ressaltar. Depois da pandemia, finalzinho da pandemia,
durante a pandemia, bem, tinha uma igreja que me sustentava com meio salário mínimo mensal. Era tudo. Mas eu não posso falar com vocês, gente, eu não posso falar com vocês que faltou alguma coisa na minha casa. Porque, de repente, chegava alguém que batia na porta e falava assim, olha, eu trouxe um chocolatezinho para vocês, eu trouxe issozinho para vocês. E tudo, era tudo. O cuidado de Deus é incrível, né? Era tudo que eu te falo. E aí, mas no finalzinho da pandemia, o Paulo recebeu uma ligação pedindo para que ele fizesse uma tradução. Não é tradução, é interpretação. Vai lá. E aí, ele foi fazer do francês para o português. E do português para o francês. E assim, o Paulo, por mais que ele fala português, você conhece também, ele fala com sotaque. Né? Sim. Bastante sotaque. E aí ele fez a tradução e a senhora pagou ele direitinho. Era um valor assim que a gente, uau! E a senhora foi usada, uma muçulmana, tá? Foi usada por Deus para falar com ele. Não minimize o que você tem. Foi o deixa. Voou. E é dentro disso que o Senhor tem nos abençoado e levantado o nosso sustento até então. Uau! Glória a Deus. Então, assim, provisão do Senhor. Uau! Glória a Deus. Mas Glória a Deus. um outro bem pequenininho e grande, né? Porque nós, quando mexe com os nossos filhos, por exemplo, se não tem carne para comer, tudo bem, mas se falta o biscoito dos nossos filhos, a gente fica, meu Deus, não tem biscoito. E era aniversário da Joy, 13 anos. E a gente tava sem dinheiro. Assim, não tava faltando as coisas em casa, mas a gente não tinha dinheiro. E a gente queria dar para ela de presente uma coisa simples. Era acopilar, eu acho que é essa palavra mesmo, acopilar os desenhos dela e fazer um livrinho para dar para ela de presente, com algumas mensagens da família, assim. Mas até a questão para imprimir, para fazer a pastinha, né? A gente não tinha. E aí a gente tinha pedido ajuda para um amigo nosso, para ele fazer a arte digital para a gente. É um pastor, assim, uma pessoa maravilhosa que nos abençoa e nos abençoa muito. E aí ele fez a parte digital e aí ele falou assim, não, pode deixar eu imprimir para vocês. Nossa, mas fala com a gente quanto que ele... Não, tá tranquilo. Depois, ele imprimiu tudo, não, eu vou comprar a pastinha, compra, mas fala com a gente quanto que é. A gente, Deus, manda aí a provisão pra gente pagar, né? E aí ele, não, isso aqui eu quero dar de presente para ela. E ele deu. Era um presente nosso que ele quis juntar a nós para dar isso de presente para ela. E assim, alegrou tanto o coração dela quanto o nosso. Ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Nada pequeno, não, então. gente. Esse aqui eu tenho que contar. O último, tá bom? Conta que eu tô só Compartilha feliz aqui. Ok. Em outubro, eu fui com o Joel em uma loja. O Joel chegou lá e ele viu um carrinho. Sabe aqueles carrinhos que você entra dentro e aperta lá e você sai andando? Elétrico. Sim. Era fim da pandemia também, gente. Mais ou menos. A gente não tinha dinheiro ainda. E o Joel pediu e chorou por esse carrinho na loja. Chorou de verdade. E eu falei, filho, mamãe não tem dinheiro para comprar esse carrinho para você. A gente não tem. Mas o seu pai tem. Pede para ele. O seu pai, ele tem. Pede para ele. Na hora de dormir,
o menino vira para mim e fala, mamãe, eu posso orar pelo meu carrinho? Aí eu falei, pode. Gente, Meu Deus. eu pensava assim, meu Deus, é um brinquedo. Deus vai se Deus não importar com dar vai nem dar, brinquedo não. pro menino. Gente, ele orou pelo carrinho, lógico, ele voltou na loja algumas outras vezes, chorou de novo. Mas ele orou. E foi no dia 10/12. Alguém bateu aqui em casa, 10 da noite, para entregar um carrinho, a mesma. Eu posso depois mandar foto, a mesma coisa. O mesmo carrinho, só a cor que era diferente. O carrinho que eu tinha visto era vermelho e o que ele recebeu era cinza, mas o mesmo. A pessoa estava indo embora e ela vendeu todos os brinquedos do filho dela, ela não sabia de nada. E ela falou assim, esse carrinho é do Joel. E ela trouxe para ele. Hoje, até hoje, se você pergunta para ele quem deu para ele o carrinho, ele fala, foi Deus. Uau. Nossa, imagina a fé da criança, né, gente? Como que essa fé já está sendo fundamentada, né? Ela pedindo para Deus uma coisa que é teoricamente simples, mas, né? Para ele era tudo que ele queria. E às vezes a gente fica com medo, né, de pedir Deus certas coisas e fala assim, Deus não vai. Imagina, eu vou pedir Deus isso, Deus não vai nem se atentar. Gente, quando a gente fala que Deus é pai, ele é pai de verdade. Ele não é padrasto, ele é pai, né? É verdade. O tempo todo. Ai, que bom. Bom, voltou aqui. É muito legal esses testemunhos da Débora, pessoal, principalmente esse último com o Joel, porque a gente vê que o cuidado de Deus ele não se manifesta apenas no extraordinário da vida, mas no ordinário da vida também. Nós percebemos esse cuidado diário do Senhor conosco, né? Por isso que eu gosto muito do livro da Tish, né? Da Tish Warren, Liturgia do Ordinário, porque ela vai falar exatamente sobre isso, de como que nós podemos contemplar Deus na vida, no ordinário da vida, e como nós podemos ver essas manifestações de Deus nesse ordinário da vida, né? Nas coisas triviais, simples da nossa vida. Eu queria perguntar para a Débora, como que foi para você, Débora, a questão do choque cultural? Porque você sai do Brasil e de repente você vai para o continente africano, um país com uma cultura completamente diversa da cultura brasileira. Esse choque cultural, ele te impactou no início? Queria que você compartilhasse um pouco conosco também, porque quando a gente fala de missões transnacionais, o aspecto da cultura é algo que se faz muito presente, né? E geralmente, às vezes há um estranhamento mesmo, né? Com esse fator cultural. Eu queria que você compartilhasse conosco um pouco sobre isso. Olha, gente, quando eu cheguei aqui, uma coisa que muito me impactou foi como a mulher se veste aqui. Hoje, quando eu chego no Brasil, eu sou impactada ao contrário, porque hoje, como eu vivo aqui, vai lá, para mim o normal hoje é assim, as mulheres aqui se cobrem muito, elas não saem de casa de cabeça descoberta, elas usam roupas que se cobrem muito, e elas não têm a liberdade que as mulheres têm no Brasil. Isso foi muito impactante para mim e foi um dos motivos que me levou a trabalhar com mulheres. Hoje eu trabalho com mulheres. Uma outra coisa também que me impactou bastante foi o fato de, na feira, você vai fazer as compras, as pessoas sempre estão querendo te vender as coisas mais caras porque você é estrangeiro. Então, é como o estrangeiro tem muito dinheiro, então ele tem que pagar mais caro. Então, por exemplo, eu vou comprar um tomate
eu tenho que chegar lá e falar quanto que é o quilo de tomate. Ele vai me falar, por exemplo, R$ 10. Eu vou falar, não, eu pago 2. Ele vai falar, não, é 10, 2. É 5. Aí ele vai falar, não, te vendo por 7. Aí não, eu compro por 3. Para talvez comprar por 4. Então, assim, sempre foi muito cansativa a questão de fazer as compras. Então, por exemplo, a questão de feira na minha casa, eu não faço. Eu deixo para o Polo fazer. Até Desculpa hoje. eu interromper o Lincoln aqui. Não, pode ficar à vontade. A gente conversou um pouco sobre isso também. E pelo que você me falou, Débora, é esse processo para todas as... Tipo assim, tudo que tem na feira, você falou que vai passar pelo mesmo processo. Por exemplo, você falou que você vai comprar um limão, você vai chegar lá e vai negociar aquele limão e é aquela coisa cansativa para tudo que você for fazer, não é isso? Exatamente. Por isso que eu prefiro que o Polo faça isso, porque, aliás, para homens também eles vendem mais caro, porque eles pensam que os homens não conhecem o preço. Mas para o Polo ainda é mais justo que é para quando eles vão vender para mim, por causa da minha cor. Uau! Real isso? Eu sou branca, eu sou branca, gente, eu sou branca aqui, gente. Eu sou branca e o branco é abonado. Então ele não pode, ele tem que pagar mais caro. Entendi. Aí por isso que o Paul que negocia a feira, no caso. Isso. Meu Deus. Isso, porque senão não dá. Aí eu vou negociar, vou chegar em casa e não vou ter força para fazer comida. De tanto negociar. Galera, a gente que chega aqui no sacolão e ali já tem o preço já, né? Você leva de tudo, coloca de tudo que você quiser na sacola e o que você não quiser levar porque você acha que tá caro, você simplesmente não leva. Eu acho que nossa, é impressionante essa parte da cultura. Impressionante. Então, isso ganha tempo. Isso te faz ganhar tempo. Entendi. Porque se ele vai, você tem tempo para outras coisas. Exatamente. Não, tô falando assim, isso te faz ganhar tempo. Você vai no sacolão, você pega os negócios, você paga e vai para casa e prepara. É diferente de ficar discutindo. Vai lá. Negociando. Exato. Uma outra coisa também que aqui é muito forte é a questão do estou chegando. Aí você fala assim, ô fulano, você vai vir agora? Tô chegando. Ele tá pensando em se arrumar para sair de casa. E ele fala, tô chegando. Mas isso aí não é muito diferente daqui, não. Aqui acho que a gente compartilha da mesma situação, né, Lincoln? Com certeza. Aqui tá igual. Tá igual, viu, Débora? Aqui é a mesma coisa. O que é uma mentira, né? Não deixou de ser mentira, porque atrasou, né? Não. Mas para eles não veem isso como mentira. É tipo assim, eu tô falando que eu vou vir, eu tô chegando. Meu Deus. No início do meu casamento, o Paulo falava assim, eu tô chegando, mas eu não tô escutando o barulho do carro. Porque para mim, na minha cabeça, eu tô chegando, eu tô aqui na esquina, tô virando a esquina. Exato, para nós também. Então, só que eu tô chegando, pode ser 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, tranquilo. Então, hoje o Paulo, ele sabe, quer dizer, depois de um tempo, ele sabe que não fala tô chegando, fala assim, olha, eu tô em tal lugar, daqui a pouco eu tô indo. Entendi. Então, foram mais ou menos esses choques, assim, vai lá, fora o calor, gente, fora o calor. Isso não é cultural, isso aí é regional. Antes da minha última pergunta, Lincoln, me fala um pouco, Débora, e para o pessoal, porque eu vi uma pergunta da Manu aqui, e aí eu já vou fazer esse adendo para ela já responder, porque está dentro da pergunta da Manu, que ela perguntou aqui de qual o trabalho que eles desempenham no Níger, se são pastores locais. Fala só um pouquinho, assim, em 2 minutos, sobre a Casa das Flores, que eu fiquei encantada de você me contar
um pouquinho sobre esse trabalho, que é basicamente o que você gerencia aí, né? Isso. A Casa das Flores são duas atualmente. É uma casa onde as meninas elas vão lá para se formar. São meninas e mulheres. Como eu falei, as mulheres aqui elas não têm voz ativa. E como o homem aqui ele pode ser casado até com 4 mulheres, muitas das vezes as necessidades básicas da mulher elas não são supridas. Então a mulher ela precisa de um trabalho para poder comprar suas coisinhas, né? Comprar, às vezes, até as coisas para os filhos, porque o marido pode ter N esposas, então N filhos. Então, a Casa das Flores é um local onde elas têm uma formação para corte e costura, a gente ensina a fazer sabão, a gente ensina a fazer bolsas que elas podem vender e ajudar na renda. Vai lá. São 3 anos de formação. Esses 3 anos de formação, elas não vão lá simplesmente aprender a costura. Antes de começar o momento da costura, a gente tem um momento de devocional, onde muitas, elas abrem o coração mesmo. Eu não posso... Todas as mulheres que entram lá são mulheres muçulmanas. Hoje eu não posso falar que elas são mais muçulmanas, porque elas oram em nome de Jesus. Elas cantam em nome de Jesus. Elas pedem oração em nome de Jesus. Uau! Então, assim, mas aí vai lá. Ah, mas não aceitaram Jesus. Eu não sei. Porque muitas vivem a fé de forma escondida. Porque se elas aceitam Jesus publicamente, elas vão perder casa, marido, filhos. Elas vão sair de casa somente com a roupa do corpo. Elas vão perder tudo. E hoje, a gente não tem uma estrutura, a gente não tem condições de recuperar todas essas mulheres. Então, é complicado. Então, muitas das vezes, elas vão orar e elas vão orar em nome de Jesus, mas escondido. Então, tá. Uau! A Casa das Flores são 3 anos de formação. No final da formação, elas recebem uma máquina para começar algo por conta própria. Essa Casa das Flores, ela é um projeto do AGD, que é um projeto do Xande, ex-paquito da Xuxa. Ele é o fundador da AGD. E eu trabalho em parceria com eles. Ok? Entendi. Então você gerencia a Casa das Flores trabalhando na parceria com o Xande. Gente, que sensacional! Não é, como se diz, não é só ensinar, mas é viabilizar para que depois da formação essas mulheres consigam se sustentar devido à cultura também, né? Exato. Gente, espero E aí, que tenha respondido aí. Atualmente também, a gente foi convidado para trabalhar, para ajudar como que fala? Gestão de uma escola, a Escola da Missão Horizontes, porque a maioria dos missionários voltaram, né, por causa de sustento, por causa de saúde, e se a escola ficasse, assim ela seria entregue para o governo e viraria uma escola muçulmana. Então, é uma escola cristã e hoje nós estamos gerenciando essa escola até que missionários venham e continuem. Nossa. É uma escola a importância de prezinho até a 4ª série e são meninos de família muçulmanas que escutam de Jesus, que oram em nome de Jesus. Assim. Que loucura! Que loucura! E outra coisa, alguns pais falam assim, vocês estão evangelizando os nossos filhos. A gente não esconde que a gente é cristão. Então, quer dizer, se você não quer que seu filho seja evangelizado, não traga ele para cá. Mas eles trazem porque é uma escola de qualidade. E mais barato. Entendi. Então, para eles é meio que cômodo, mas vai ter que ser ensinado o evangelho. E a maioria são filhos do pessoal do exército, da polícia, vai lá. Entendi.
Nossa, gente, que legal essa questão da escola. Interessante demais, muito interessante. Minha última pergunta, porque nós piscamos e já vai dar, já vai dar 9 horas, e para ela já vai dar 1 da manhã. Jesus! A próxima live eu prometo que nós vamos tentar fechar num sábado que não seja meia-noite aí no Ninja. Em nome de Jesus, vai ser mais cedo. Mas tá tranquilo. Eu acordei. Você tomou banho para acordar, né? Ô dó. Sim. Acho que tá mutado, cara. Ai, tá mutado? Voltou. Perdão, é porque eu tô lendo a minha pergunta aqui. Quais os conselhos que você pode dar para pessoa que tem desejo ou vocação, chamado de exercer as missões transnacionais, mas que, vamos lá, vou até traduzir essa pergunta. Tem medo, né, do que pode acontecer, do que pode vir? Qual o conselho que você tem para dar? Olha, a primeira coisa, realmente não romantize missões. Não romantize missões. Mas confia no Senhor, porque aquele que chamou, ele é poderoso para sustentar, tá? Aquele que chamou, ele... Gente, em que Deus vai ser glorificado se nessa live eu chegasse aqui e falasse assim, olha, eu passei fome e aí eu tava com muita fome e não tinha nada para comer e... Fala sério. Deus, ele não é glorificado nessas coisas, não é? Então, ele é o provedor. Ele fala muito claro, olha as aves do campo, olha os lírios. Eles não semeiam, mas eles comem, eles vestem. Então, é muito real isso, muito real. Mas a primeira coisa é, para um trabalho transcultural, você precisa estar fazendo algo já aí, onde você está, na sua igreja local. Porque Deus, ele vai te chamar simplesmente para você viver essa vida que você está vivendo hoje, como discipulador, como conselheiro, como ajudador, em um outro local para trazer luz. Então, é muito importante estar fazendo alguma coisa hoje, lá onde você está. Porque você vai simplesmente transferir de campo, ok? Mas o sustento, ele vem do Senhor. E desde o momento que a gente se entrega, a gente experimenta coisas que a gente nem imagina, porque o Senhor é fiel. E isso, ele não muda, ele é fiel. Amém. E mesmo a gente que... A gente não está no campo missionário, mas a gente está no labor, né, pastoral. E eu acredito que o Lincoln também deve ter vários testemunhos a contar. Eu também tenho vários testemunhos a contar. De provisão do Senhor mesmo, a gente virar para o Senhor e falar, Senhor, agora ou é o Senhor que me trouxe, né? O Senhor que me trouxe, o Senhor me sustente. E o Senhor realmente... E o Senhor, gente, ele arca com os boletos. Ele arca com os nossos boletos, porque se não vivemos pela fé, muitos já teriam retrocedido, né? Muitos já teriam voltado. É pela fé mesmo, de fato. É sim. E uma coisa, Camila, porque às vezes tem pessoas que pensam assim, ó, é pela fé, então eu vou estourar meu cartão, eu vou... Graças a Deus aqui nem tem cartão, não existe isso. Ou você paga com dinheiro ou você não paga. Então, assim, a questão... Nem existe. A questão é saber gerenciar o que o Senhor tem dado. É muito importante. Estar contente com o que o Senhor tem dado. Uau.
Contentamento, Gratidão. contentamento e gratidão, que é o que poucos de nós, ou nenhum, né, tem. As pessoas correm, parece correndo atrás do vento, né? E o Senhor, às vezes, como você disse, olhai para as aves do céu, elas não semeiam e elas comem, né? Então, assim, você tem que ter uma visão extremamente espiritual e detalhe, não só conhecimento da palavra, vivência, para entender que, de fato, o Senhor provê na vida daquele que serve. Exato. Lincoln, quer fazer a pergunta do meu amigo aqui, Lucas Andrade? Então, o Lucas mandou uma pergunta aqui, mas eu acho que a pergunta dele acabou sendo respondida pela Débora, porque fala exatamente sobre essa questão de dependência, né? É como ter certezas em um lugar, ou seja, no campo missionário, onde nós vivemos completamente da dependência de Deus, né? Até porque nós queremos ter o controle de tudo. Então, o fato de não termos controle, isso já desorienta. Então, como é, Débora, viver no campo missionário na total dependência de Deus, mesmo com o nosso impulso, nosso instinto humano de ter tudo certinho, pragmático, controladinho ali naquela caixinha ali, tudo certinho? Você não tem esse controle. Não tem. Simplesmente. Não tem. E é um se doar a cada dia. É a mesma coisa, por exemplo, vocês são casados. Todos os dias vocês acordam e falam, eu vou amar. Não é? É uma decisão. Todos os dias a decisão de falar, Senhor, me ajuda, faça a tua vontade. É um entregar todos os dias, porque não existe controle. Hoje eu posso... Gente, o meu líder da missão, da Jocum, ele estava na casa dele, ele foi sequestrado. Ele ficou quase 7 anos na mão dos sequestradores. Tem 2 meses que ele foi liberado. E aqui então, a questão do terrorismo é muito forte. Então ele passou quase 7 anos na mão do sequestrador. Então não existe um controle. Ou seja, dependência total, pessoal. Mas é interessante, porque a questão da dependência é o seguinte, dá medo no início, mas com o tempo fica uma coisa assim, leve, porque uma coisa é certa, a graça você recebe ela no momento certo, né? Antes nem depois. Se você pensa, por exemplo, eu vou fazer uma viagem e, nossa, mas como que vai ser lá? Se você pensa, fica pesado. Mas quando você está lá, você recebe a graça para aquele momento. E você vive coisas que você nunca imaginou que você pudesse suportar. Amém. A gente precisa de experiências assim, né, Lincoln? Mas vocês Com certeza. Vocês vivem essa experiência todos os dias. A gente vive, mas parece que não sei, parece que lembra que eu te falei do mundo paralelo? É isso. Acho que nós temos que ir lá pro Níger, conhecer, viver um pouco do... Mas é interessante, porque os desafios que vocês encontram aí são diferentes dos desafios que a gente encontra aqui. Verdade. Então, a dependência de Deus para vocês é a mesma que a nossa aqui. Total. Por exemplo, Amém. gente, me perguntaram, como que você consegue viver no Níger com tanto terrorismo? Aí eu pergunto, como que você consegue viver no Rio de Janeiro com tanto... Lincoln! Né? É exatamente aí. Verdade. É igual você falou, só muda o campo, né? Exato. Verdade. Exatamente. Gente, eu quero agradecer demais a Débora por esse bate-papo, por esse tempo de compartilhamento preciosíssimo que nós tivemos.
Tenho certeza que a Camila também, enfim, desfrutou demais. Inclusive, foi a Camila quem deu a ideia de nós trazermos a Débora para esse bate-papo. Nós queríamos ficar muito mais conversando com a Débora, mas em virtude do fuso horário também, a gente entende. Vamos marcar um parte 2 dessa conversa, com certeza. Tá bom, pessoal? E, Débora, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco aqui no Nefi. Um prazer ter você com a gente. E muito obrigado, que Deus continue abençoando você, o Paul, toda a sua família aí no Níger, viu? Amém, amém. É eu que agradeço. Ai, que menino fofo, meu pai do céu. Gente, eu que perdão, agradeço, é porque... Perdão, viu? Peraí. Muito, muito obrigada por essa oportunidade. E obrigada também pela oportunidade de te conhecer, Lincoln. Eu conheço a sua esposa, eu não sei se ela se lembra, né? Mas você é realmente a primeira vez. E com essa barba, você está parecendo alguém daqui, tá? Olha! Que bênção, que legal. Porque isso é honra, o homem barbudo aqui. Olha aí, tá vendo, pessoal? Vou deixar minha barba crescer ainda mais, tá bom? Já vou falar com a Pamela aqui, porque quanto mais barba, mais honra. Bom você falar isso, Débora. Muito bom, muito bom. Não, Vou anotar. impõe respeito, barba e cabelo branco. O cabelo já vou ficar devendo, né, Débora? O cabelo, mas às vezes assim, né? A barba a gente vai compensando, né? O que não tem aqui, a gente vai, né? Mas se vier pra cá, tem que tirar a barba, porque senão vai ser confundido com terrorismo. Ei, Lincoln. Eita, né? Aí fica Eita, difícil, glória. meu amigo. Não, mas a gente tira. Isso aí não, que isso. Isso aí, eita. Débora, mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? Vocês. Obrigada a vocês. Débora, muito Nossa, obrigada, viu? Deus abençoe grandemente. Desculpa, gente, eu tive que pegar o Judá ali, que ele já estava com fome, né? Então, aquelas coisas. Mas sou muito grata aí. E queremos a parte 2, se Deus quiser. Ok. Da próxima vez, o Paulo vai estar aqui. Aí já a live vai ficar mais pesada, hein? Ok, Deus abençoe. Amém. Beijo grande. Gente, Deus abençoe, viu? Esse beijão gostoso pra mim. Amém. Pessoal, essa live vai ficar salva aqui no Instagram, tá bom? Então compartilhe com seus amigos. Nós vamos disponibilizar essa live também no nosso canal do YouTube. Então você digita lá no YouTube Núcleo de Estudos Fé Inteligente e essa live estará disponível lá também, tá bom, pessoal? Mais uma vez, sigam o Nefi aqui no Instagram, @Nefi Estudos. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube e se quiserem participar do nosso grupo de WhatsApp, para ficarem por dentro da nossa agenda de reuniões e também interagirem lá no nosso grupo, é só deixar o seu WhatsApp com DDD no direct. Beleza, pessoal? Pessoal, muito obrigado, galera, a todos vocês. Camila, muito obrigado. Débora, a todos vocês que estiveram conosco aqui na live. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Deus abençoe.